Olá, amado ouvinte, muito bom dia, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o seu amigo de fé e de sempre, Célio Marcos. Amado ouvinte da Palavra de Deus, a Palavra de Deus está aqui aberta no livro de Lucas 18, versículo de número 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia-no para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu quero que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Amado ouvinte da Palavra de Deus que me escuta nesta manhã de hoje, meditamos aqui em uma palavra que Deus colocou em meu coração. Quem era o cego de Jericó? Uma leitura atenta ao Evangelho de hoje nos sugere que aquele homem, ele era um cego de nascença, mas sim alguém que havia perdido a visão, e por isso ele não conseguia mais enxergar. Apesar de não ver, ele estava atento aos que passavam ao seu redor. E quando a multidão que acompanhava Jesus passou por ele, ele perguntou quem era este homem que uma grande multidão o seguia. Amado ouvinte da Palavra de Deus, que ora acabamos de mencionar uma santa palavra de Deus. Jesus cura um mendigo cego. Amado ouvinte, a palavra de Deus, ela nos revela. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Um cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu uma grande multidão passando por aquele local, ele perguntou o que era isso? O que é isso? Alguém respondeu: Jesus de Nazaré, que está passando por aqui. Segundo o relato bíblico, amado ouvinte, aí o cego começou a clamar. Segundo o relato bíblico, amado ouvinte, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Segundo o relato bíblico, amado ouvinte, os que iam na frente começaram a repreender, se sentir importunado
porque aquele homem clamava, gritava, e a multidão estava sentindo importunado. Era uma grande opressão quando aquele homem clamava. Segundo o relato bíblico, amado ouvinte, eles o repreenderam e mandaram aquele cego que estava à beira do caminho pedindo a esmola ficar quieto. Mas o que me chama a atenção, amado ouvinte, nesta mensagem que ora acabamos de mencionar, que aquelas repreendia para ele ficar quieto. Mas segundo o relato bíblico, amado ouvinte, aquele homem gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Segundo o relato bíblico, amado ouvinte, Jesus parou e o mandou trazer o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Aquele cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Amado ouvinte, aquele homem, ele não era cego de nascença. Então a dificuldade para ele era muito grande. Porque quando o ser humano ele vem cego de nascença, é mais fácil. Mas quando a pessoa ele tem visão e de uma noite por dia ele fica cego, é difícil se dar com esta situação. Amado ouvinte, Jesus respondeu a ele. Jesus disse para ele: veja, você está curado porque teve fé. Veja, você está curado porque você acreditou. E no mesmo instante, o homem começou a enxergar. No mesmo instante, o homem começou a ver. E o seguiu Jesus, louvando e agradecendo a Deus. E todos que viram isso começaram a louvar, começaram a agradecer, começaram a glorificar a Deus. Quem sabe, amado ouvinte, que aquelas pessoas que mandaram aquele cego ficar quieto se sentiram acusados, se sentiram tristes, porque mandou aquele homem ficar quieto. Mas aquele homem começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus disse para aquele cego: vê, filho, a tua fé te salvou. Amado ouvinte, talvez eu estou falando nesta manhã com pessoas que você se encontra cego espiritualmente. Você não consegue enxergar o caminho do seu sucesso. Você não consegue enxergar o caminho da sua vitória. Mas, amado ouvinte, aquele homem não aceitou aquela situação. Aquele homem, ele era cego, mas ele ficava atento. Ele ficava atento em busca de um milagre. E quando ele ouviu Jesus, quando ele ouviu aquela multidão falar que Jesus iria passando, ele começou a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Jesus, amado ouvinte,
fez aquele homem enxergar. Assim como Jesus profetizou a cura na vida daquele cego que estava ali pedindo esmola, Ele vai fazer você enxergar o teu sucesso, a tua vitória, a tua prosperidade. Amado ouvinte, eu quero orar a Deus pela tua vida nesta manhã, para Deus abrir as suas visões espiritual, para você enxergar o caminho do seu sucesso, para você enxergar o caminho da sua vitória. Vamos falar com Deus. Santíssimo Eterno Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, eu me coloco aqui diante da tua presença para te agradecer, ó Deus, para te suplicar por este dia, meu Pai, por esta manhã de hoje, que o Senhor colocou aqui no meu coração, meu Pai, esta palavra, uma palavra de fé, uma palavra de socorro, uma palavra de providência, uma palavra de ânimo, uma palavra de existência, uma palavra de coragem. Meu Deus, a tua palavra nos revela, meu Pai, que aquele homem, ele era cego, meu Deus, mas aquele homem ouviu falar que Jesus iria passar em Jericó e ele resolveu a ficar atento, a escutar, a ouvir barulhos de pessoas andando em Jericó. Oh Deus, segundo a tua palavra, aquele homem, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falava para ele ficar quieto, alguém falava para ele ficar calado, mas ele gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Amado ouvinte, clame ao teu Deus, grite em alta voz, ele quer te ouvir. Faça como aquele cego, diga para o Senhor, para que ele venha ter pena de você. Fale agora para o teu Deus, para ele ter misericórdia de você. Ele vai te ouvir, ele vai resolver os teus problemas, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Aleluia. Alguém está mandando você ficar quieta, alguém está mandando você ficar quieto. Talvez Satanás, ele está trabalhando para você não gritar, para você não clamar, mas clame em alta voz que ele vai te ouvir. Grite bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero enxergar. Diga para o teu Deus que você quer enxergar, diga para o teu Deus que você quer ter visão. Ele vai abrir a tua visão, ele vai abrir os teus olhos espiritual, ele vai te ajudar. Senhor, visita este amado ouvinte agora. Aquele homem, Deus, ele era cego, ele não era cego de nascença não. Aquele homem, Pai, estava sofrendo demais, porque ele não nasceu cego, e de repente, por uma circunstância, ele ficou cego, não conseguia mais enxergar, e ele queria enxergar, ó Deus, e quando ele clamou, tu teve compaixão, tu teve pena, tu teve misericórdia daquele cego. Tenha de misericórdia deste amado ouvinte, meu Deus, que ele está cego espiritualmente, ele precisa de enxergar. Cura este amado ouvinte, ó Deus, da cegueira espiritual. Ele precisa enxergar o teu sucesso, ele precisa enxergar a tua prosperidade, ele precisa enxergar aonde está o socorro para ele. Orianda labassurianda labasteia. Cura, meu Deus, cura este amado ouvinte agora, para que ele venha enxergar, para que ele venha prosperar, para que ele venha crer na vitória do Senhor. Meu Deus, eu te louvo, meu Deus, eu te exalto, meu Deus, eu te agradeço. Muito obrigado por esta palavra de fé, por esta palavra de coragem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amado ouvinte,
Deus te abençoe, que Deus continue falando com você nesta manhã. Que Deus ele abra os teus olhos para você enxergar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero pedir aos amados ouvintes para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe, amado ouvinte, esta mensagem de fé para alguém que você sente que precisa de enxergar e de um milagre do Senhor. Deus te abençoe, amado ouvinte.